Que alegria é estar na casa do Senhor, com os servos do Senhor, com os filhos do Senhor, no dia do Senhor, para louvar ao Senhor. Espero que todos estejam alegres e felizes aqui e juntos vamos em pé cantarmos o hino de número 580 no Cantor Cristão. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor. De bênção ver a igreja cheia de irmãos amados e queridos e visitantes, todos aqui para louvarmos ao nosso Deus. Inicialmente com o hino de número 580, vem, visita a tua igreja. Vamos cantar com alegria, hino de número 580 no Cantor Cristão. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela reverência na casa do Senhor. Não conseguimos imaginar o céu um lugar de falatório, de conversa, de barulho, de bagunça, de confusão. Não. O que nós entendemos sobre o céu é que é um lugar maravilhoso, perfeito, de paz, de ordem, um culto contínuo, constante ao Senhor. Portanto, enquanto estamos aqui sobre a terra, como cidadãos celestiais, possamos viver assim, viver dignamente, nos portarmos dignamente na casa do Senhor. Infelizmente, o Brasil tem deixado de buscar a decência, a elegância, a reverência, a ordem. Vemos isso em todos os lugares, no trânsito. Temos que ter muita paciência, porque os errados se projetam, acham que estão fazendo grandes coisas. Vemos isso nas organizações, vemos isso até mesmo nos governos, ó Deus e Pai. Quanta falta de respeito, autoridades sem um pingo de decência, falando coisas horrorosas, mostrando gestos indecentes, de quem se esperava exemplo digno, vem um exemplo negativo, vem atitudes totalmente reprováveis, desprezíveis. Portanto, pedimos, ajuda-nos como tua igreja, a sermos cuidadosos, estarmos no mundo, mas não tomarmos a forma do mundo, estarmos no mundo, mas não vivermos de acordo com o padrão do mundo. A igreja deve refletir a luz do Senhor Jesus em todos os momentos. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos amados e queridos que vieram ao culto nesta manhã. Obrigado por vermos tantos irmãos, tantas pessoas, tantos visitantes, todos com o mesmo desejo, todos imbuídos da mesma vontade de servirmos ao Senhor com amor. Palavras tão preciosas ouvimos na escola bíblica dominical. Nós te louvamos, nós te agradecemos e ajuda-nos a nunca perdermos o primeiro amor, como a igreja em Éfeso, que foi advertida pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor corrige e castiga a todos os que o Senhor chama de filhos, como lemos em Hebreus 12. Que nós possamos receber todas as advertências do Senhor para vivermos em santidade no meio de uma geração corrompida. Queremos te louvar agradecidos pelos irmãos presentes,
mas também pedindo ao Senhor pelos irmãos que não podem estar conosco por motivo de enfermidade. Oramos pelo irmão Rafael e sua família que estão junto a ele na recuperação da cirurgia pela qual passou. Oramos também pelo irmão Daniel, que está junto com a irmã Neide lá no hospital. Oramos por ela e seja feita a boa vontade do Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oramos agradecidos também pelo carinho, pelo cuidado dos irmãos, uns ajudando os outros. Irmã Simone, irmã Marilene, indo buscar outros irmãos. Louvado seja o Senhor por este envolvimento. Estão servindo ao Senhor enquanto cuidam dos irmãos aqui da tua igreja. Por isso queremos te dar graças e te louvar. Pedimos pela irmã Cláudia também, que não pode estar conosco hoje. Complete o restabelecimento na vida dela, Senhor, e também do André, esposo da irmã Adriane. Todos os que necessitam de saúde, deixamos com o Senhor e te louvamos agradecidos. Pedimos a tua bênção, Deus, para este culto, porque nada podemos fazer sem o Senhor. Usa-nos, ó Deus, nas músicas que serão tocadas, cantadas, na poesia que será declamada, também, ó Deus, na mensagem do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor trabalhe em nós, opere em nós o teu perfeito e santo querer. Aceita, portanto, esse culto e oramos também pelos irmãos do Rio Grande do Sul, irmãos de Santa Catarina, irmãos do Paraná, irmãos de São Paulo, irmãos de Minas Gerais, do Nordeste, do Centro-Oeste, do exterior. Cuida de todos, abençoe a todos e onde a tua palavra chegar, todos sejam alcançados pelo teu grande e maravilhoso poder e amor. Por isso tudo oramos e pedimos e louvamos-te agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Preciso ver Cristo. Se eu pensar, jamais alguém foi tão injustiçado quanto eu. Preciso ver Cristo condenado a tomar a cruz no lugar que era meu. Se eu pensar, de todos os homens, sou o mais humilhado. Preciso ver Cristo carregando a vergonhosa cruz para eu me tornar honrado. Se eu pensar, ninguém no mundo tem sido maltratado igual a mim. Preciso ver Cristo sendo pregado na terrível cruz, em sofrimento sem fim. Se eu pensar,
Determinadas pessoas são indignas do meu perdão. Preciso ver Cristo perdoando os que o pregavam na cruz e me ensinando a perdoar sem restrição. Se eu pensar somente ao homem digno, devo pregar a salvação. Preciso ver Cristo salvando o malfeitor ali na cruz e me mandando pregar sem distinção. Se eu pensar dos filhos zelosos, sou mais exemplar. Preciso ver Cristo cuidando de sua mãe até na cruz, um gesto para toda a gente imitar. Se eu pensar, tenho uma grandiosa capacidade de amar, preciso ver Cristo pregado na rude cruz, no firme propósito de me salvar. Se eu pensar, entre os solitários, maior é a minha solidão. Preciso ver Cristo no mais terrível abandono na cruz para me possibilitar a com Deus ter comunhão. Se eu pensar, não há sofrimento que se compare ao meu padecer. Preciso ver Cristo sofrendo terrível sede na cruz para me dar da água viva a beber. Se eu pensar, dos homens responsáveis, sou realmente o maior. Preciso ver Cristo consumando minha salvação na cruz e me fazendo ver que sou o menor. Se eu pensar, ninguém pode prestar melhor relatório do que eu. Preciso ver Cristo entregando o Espírito ao Pai na cruz, após pagar um preço que era meu. Se eu pensar, meu testemunho é o mais exemplar. Preciso ver Cristo impressionando o centurião ali na cruz, a ponto de ele sobre sua justiça falar. Preciso ver Cristo. Preciso ver Cristo.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12. A luz do mundo é a mensagem para nós esta manhã e lemos assim na palavra do Senhor. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todos nós sabemos da importância da luz, queridos irmãos. Creio que todos nós que acordamos hoje de manhã e vimos este lindo, maravilhoso alvorecer, vimos o sol atrás das montanhas, resplandecendo no seu fulgor, todos nós certamente acordamos alegres e entusiasmados. Eu acordo sempre alegre e entusiasmado, com chuva ou com sol, mas a verdade é que com o sol fica muito mais bonito. A verdade é que nesses meses de inverno, com menos luz solar, aumentam as doenças, especialmente as respiratórias. A luz do sol traz alegria, a luz do sol traz saúde, a luz do sol deixa tudo muito mais bonito. A verdade é que numa manhã radiante como hoje, para onde nós olharmos, nós veremos a beleza da criação do nosso Deus. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor Jesus Cristo, e quem o segue não andará em trevas. Em primeiro lugar, Deus, o Senhor, é a verdadeira luz. Ele é a verdadeira luz. Porque conforme nós lemos nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, diz a palavra do Senhor: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira coisa criada, é tão importante a luz que foi a primeira coisa criada, queridos irmãos. Mas quem lê com atenção a Bíblia, lê que Deus criou primeiro a luz. Mas o sol, as estrelas, foram criados só no quarto dia. Então, como se explica isso? Como Deus pode ter criado a luz e o sol, as estrelas, só no quarto dia? Como se explica isso? É só ler a Bíblia, temos a resposta. A verdadeira luz é o próprio Senhor. Ele é a luz, muito mais poderosa do que a luz do sol. Há um hino no cantor cristão que diz assim: nem Adão mesmo chegou a vê-lo antes de pecar. Ninguém consegue com os olhos físicos contemplar o Senhor, porque Ele é o Criador do sol. Quem pode contemplar aquele que do sol é Criador? E enquanto Saulo, respirando rancores contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, caminhava para Damasco com cartas para ir em Damasco e perseguir os cristãos, eis que uma luz mais poderosa do que o sol brilha. Lá estava Paulo, na sua cavalgadura, com ódio no seu coração, com rancor no seu coração. Lá estava Saulo, mas uma luz mais poderosa do que o sol brilhou e o cegou. Caiu por terra. E precisou Ananias ir orar para que as escamas caíssem dos seus olhos, para que ele pudesse voltar a ver. O Senhor criou a luz em primeiro lugar, porque a luz é extremamente importante, de fundamental importância. Porque quem está sem Ele está nas trevas, como estamos vendo, infelizmente, o mundo. Por favor, abra sua Bíblia para 1 João, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver que o Senhor Deus, não há nele trevas nenhumas, Ele é a verdadeira luz. 1 João capítulo 1, o versículo 5, lemos assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz
e não há nele treva nenhuma treva na presença do Senhor. Quem segue ao Senhor Jesus Cristo, a verdadeira luz, a luz do céu, a luz superior ao sol, não andará em trevas. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, por favor abra sua Bíblia para lá também. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, lemos assim na palavra do nosso Deus. 1 Timóteo 6, versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra, poder sempre eterno. Amém. Ele é a luz inacessível aos homens pecadores e mortais. Somente quando nós seguimos a Cristo, aí sim nós temos acesso a essa luz verdadeira, e esta luz que permanecerá eternamente. No último capítulo da Bíblia, podemos abrir para lá, por favor, vamos ver que o sol um dia não vai existir mais. Esse sol que nós vemos não vai existir mais, mas a verdadeira luz permanecerá para sempre. Apocalipse capítulo 22, versículo 5, lemos na palavra do nosso Deus. Apocalipse capítulo 22, 5 diz assim, falando sobre o céu: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Irmãos, eu não sei o que essa palavra faz no seu coração, mas no meu enche de ânimo, no meu enche de alegria. Não vai precisar desta luz lá no céu, não vai precisar daquela luz do sol lá no céu, porque o Senhor é a verdadeira luz. Por isso, no início, no princípio, na criação, Deus falou: haja luz. Ele é a verdadeira luz. Em segundo lugar, o mundo em trevas está em colapso. Todos estão percebendo que o mundo está em colapso. O que é colapso? Recentemente, uma aldeia lá na Suíça foi soterrada porque colapsou a montanha ao redor. Entrou em ruínas. A montanha entrou em ruínas e deslizou e colapsou a montanha e soterrou a vila lá na Suíça. Colapsar é destruir, é ruína. E não é o que estamos vendo no mundo aqui. Olha a situação em que as pessoas estão. Hoje as pessoas se orgulham dos pecados. O que antigamente era vergonhoso, hoje as pessoas têm prazer em ostentar. E saem às ruas, orgulho de fazer as coisas erradas. E saem pelas ruas manifestando o seu nojo, o seu desprezo para com a palavra do Senhor. Nós nos orgulhamos de fazer isso. Recentemente foi sepultada uma criatura que zombava de Deus. Ele dizia que usava órgão que Deus deu para uma finalidade e ela usava para fazer outras coisas e se orgulhava de fazer. E ninguém brinca com Deus. Ninguém. Mas as pessoas estão no orgulho. O mundo está em trevas, está em colapso, está em ruína, mas as pessoas se orgulham, porque quem está em trevas, diz a Bíblia, não sabe para onde. Se nós estivermos nas trevas, já não sabe se está sujo, se está limpo. Lá na Bolívia não tem luz elétrica como nós temos aqui. E eu tenho por costume fazer barba todos os dias. Levava o meu aparelho de barba. Irmãos, fazer barba sem espelho e no escuro. Quando eu conseguia achar um espelhinho que eu ia ver, quanta coisa errada. Sem luz, sem a gente poder enxergar, fazer as coisas erradas, porque a Bíblia diz que quem está em trevas não sabe o que está fazendo. Hoje as pessoas se orgulham da vulgaridade, já perceberam, queridos? Por isso eu peço tanto aqui na igreja, irmãos,
Não vamos seguir o padrão do mundo. O mundo está em destruição, o mundo está em colapso, o mundo está em vulgaridade. Nós somos filhos do Rei. Nós temos que nos comportar como filhos do Rei. Nós somos da luz, nós não somos das trevas. O mundo faz, nós não fazemos. O mundo vai, nós não vamos. O mundo canta, nós não cantamos. O mundo participa, nós não participamos. O mundo age, nós somos o oposto do mundo. Porque nós somos da luz, nós não somos das trevas. Hoje as pessoas fazem as coisas ridículas e dizem que é expressão. Fazem as coisas mais ridículas e dizem que é uma forma de expressão. Algumas semanas atrás, a irmã Adriane Larson mandou uma reportagem sobre um chamado Labubu. Já tinham ouvido falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Eu li, e ela dizendo de uma criança que ela conhece, que ganhou esse boneco e agora está tendo visões horríveis durante a noite. Vê sombras, vê coisas horríveis. Porque este tal de brinquedo Labubu e tal de stick também, que já falamos aqui, isso não é brincadeira, queridos irmãos. Isso é coisa das trevas. Por favor, não use, não compre, não permita nem que seus filhos vejam essas coisas, porque isso tudo é ligado ao ocultismo, ao voodoo. Eu precisei repreender uma professora aqui da escola, que diz, mas é tão bonitinho o desenho do Stitch, e ele é um alienígena que veio do espaço, e ele foi criado para ser mal, mas chegou aqui na Terra e ensinaram ele a fazer o bem, então ele foi regenerado pelo bem. Isso é mensagem espírita, diabólica. Isso não é mensagem bíblica, porque a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia é clara, ninguém vai ser salvo pelas obras. Eu era mau, mas eu vou fazer coisa boa, eu vou me regenerar. A Bíblia fala, só quem pode regenerar. A Bíblia fala que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus Cristo. Quanta gente está indo em igreja achando que vai ser salvo? Igreja não salva ninguém. Vocês conhecem alguma igreja que salva alguém? Eu conheço igreja que leva para o inferno, mas para o céu, só o Senhor Jesus Cristo. Boas obras não salvam ninguém, só o que salva é o Senhor Jesus Cristo. Mas quem está nas trevas não vê, e compram essas coisas, e dão para as crianças, depois ficam perturbados, depois ficam assustados, depois ficam horrorizados. E quando eu vejo pessoas que compram essas coisas, já me vem a palavra de Deus que diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? A Bíblia faz essas perguntas, e não é apenas uma pergunta, uma retórica, é para nós pensarmos. Se todos nós parássemos de gastar dinheiro com coisas inúteis, queridos irmãos, quanto mais poderíamos colaborar na obra do Senhor? Você não é das trevas. Igreja, nós somos da luz, a luz inacessível aos pecadores. Só os salvos podem seguir a Cristo. Nós não podemos participar dessas coisas. Viver em promiscuidade como as pessoas estão vivendo, que horror, que nojo. Viver nessa promiscuidade que as pessoas estão vivendo e expondo claramente para todo mundo ver a qualquer hora do dia e da noite. Eu não sei quanto a você, mas eu me sinto envergonhado quando vejo a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um exemplo de dignidade, de respeito, mostrando a mão e fazendo sinais horrorosos, condenáveis. Queridos irmãos, nós somos da luz, nós não somos das trevas. Mas quando nós não temos o acesso ao Senhor Jesus Cristo, a luz verdadeira, quem não o segue está nas trevas e não sabe para onde vai, e aceita todas essas coisas vergonhosas que estamos vendo por aí. O mundo em trevas está em colapso. E eu peço que todos abram suas Bíblias para João capítulo 3.
versículo 19. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer, o Senhor Jesus Cristo diz qual é o motivo da condenação. Por que as pessoas serão condenadas? Ao contrário do que até mesmo ambientes religiosos dizem, que Deus criou umas pessoas para o céu e criou outras para o inferno. Isso é diabólico. A Bíblia diz bem claramente por que as pessoas serão condenadas. Cuidado com essa lorota de predestinação que estão ensinando por aí, hein? Cuidado. Deus predestinou todos para o céu. Meu pai sempre dizia isso. Deus predestinou todos para o céu. Deus não criou ninguém para o inferno. Está escrito isso na Bíblia. O Senhor Jesus falou para que foi criado o inferno. Lembra-se o que ele falou? Ele falou assim: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para eles. Não foi criado para os seres humanos. Porém, quem rejeita a luz não tem escapatória. Em Hebreus, a pergunta séria que diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A luz veio ao mundo, disse o Senhor Jesus em João 8,12: quem me segue não andará em trevas. Porém, quem o rejeita, João capítulo 3, versículo 19, diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta, queridos irmãos. Deus, por que o Senhor está nos mandando para o inferno? Primeiro que Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas que escolhem então. São as pessoas que escolhem. Uma vez que eu rejeito a luz, eu estou aceitando as trevas na minha vida. O Senhor é a luz. E quem segue ao Senhor Jesus Cristo não anda em trevas. Mas quem rejeitar esta luz do céu não tem escapatória. E em terceiro e último lugar, seguir a Cristo é viver na luz. Ele é a luz eterna, a luz que continuará brilhando mesmo depois que esse sol não brilhar mais. Eternamente nós seremos iluminados por Ele. Quem anda em trevas vive nesse colapso nojento que o mundo está vivendo. Mas seguir a Cristo é viver na luz. Como Ele mesmo falou em João 8,12: quem me segue não andará em trevas. Eu gosto de pensar em Daniel na cova dos leões. Que luz tinha Daniel na cova dos leões, queridos? Todos aqui já entraram em cavernas? A nossa região tem várias cavernas por aí. Quando morávamos no litoral, tinha uma ilha lá que tinha uma caverna. Como eu gostava quando nosso pai parava lá, naquela ilha. Era uma ilha pequena, mas tinha uma caverna. Eu gostava de entrar. Mas não tem luz. Aqui no Vale do Ribeira tem o PETAR, Parque Estadual Alto do Ribeira. Como tem cavernas lindas lá, mas não tem luz. Tem algumas que o rio passa por dentro. Aqui na região de Colombo tem várias cavernas por aí. Imagine nosso amado irmão Daniel, lançado na caverna, na cova dos leões, e uma pedra na frente. E o dia desceu, e a noite chegou, e na caverna, que já não tem luz durante o dia, de noite, e com uma pedra na frente, nenhum resquício de luz havia lá dentro. Porém, havia luz. Havia luz. O rei perdeu o sono. No dia seguinte, bem cedo, chegou perto da cova e gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Ter-se-ia dado caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderia ter te livrado da boca dos leões. E ele falou isso com voz triste, porque ninguém escaparia. Ninguém escaparia. Se não estivesse a luz do céu ali. Não tinha luz de estrela, não tinha luz de lua, não tinha luz de lâmpada, não tinha lamparina, não tinha nada, mas a luz de Deus estava lá. Daniel, lá de dentro da cova, gritou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, ao quem eu sirvo continuamente, viu que havia inocência em mim, eu não pequei contra o Senhor, e Ele mandou o seu anjo.
A luz está, luz do céu. Quem me segue não andará em trevas, irmãos. Porque as pessoas estão andando errantes, porque não seguem a luz do céu. Quem me segue não andará em trevas. E estamos vendo as pessoas cada vez mais perdidas, mais desorientadas, mais suprimidas, mais sofrendo, cada dia mais. O câncer só está aumentando. As doenças estão se multiplicando, porque as pessoas estão vagueando, errantes pelas trevas, não sabem para onde vai, não sabem para onde vão. Vamos pensar em Paulo e Silas, na masmorra, em Filipos, perto da meia-noite. Não havia nenhuma lamparina lá, queridos. As trevas eram densas. Mas como estavam os nossos amados irmãos Paulo e Silas? Quem me segue não andará em trevas, na cova dos leões, na cova romana, na masmorra romana, não está em trevas. Porque tem tanta gente, dito membro de igreja, que fica perdido por qualquer ventinho que... Por quê? Está seguindo a Cristo de verdade? Ou a quem você está seguindo? Quem segue a Cristo pode estar cercado de feras, como Daniel está. Pode estar cercado de malfeitores, de criminosos, como Paulo e Silas estavam. Mas eles faziam o quê? Louvavam ao Senhor. O que te cerca? São os temores. Não sabe para onde vai. Está servindo a luz de verdade, está seguindo a luz de verdade. Paulo e Silas cantavam hinos ao Senhor. E perto da meia-noite, o Senhor que estava lá fez tremer os alicerces do cárcere e as algemas de todos caíram. E estava tão escuro que quando o carcereiro percebeu o que aconteceu, ele pediu luz para saltar dentro, porque era escuro, noite escura, sem luz nenhuma, mas ali estava a verdadeira luz. Quem me segue não andará em trevas. Qual é a luz da sua vida? É o Senhor Jesus Cristo. Então deixe essa luz verdadeira iluminar a sua vida. Deixe ela iluminar o seu casamento. Deixe ela iluminar a sua família. Que esta igreja seja iluminada só por Ele, somente Ele, para a glória dEle, eternamente. Vamos louvá-lo e servi-lo, mesmo quando esse sol não mais existir, mesmo quando esse templo não mais existir. Mas você e eu somos uma alma eterna e vamos para o céu, para servir e adorar a quem veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E quem está seguindo a Ele não andará em trevas. E enquanto Deus nos der a oportunidade, queridos, vamos levar esta luz a todas as pessoas, para que ninguém do nosso círculo de parentesco, de amizade, ninguém vá parar na condenação eterna porque desprezou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua igreja para servirmos esta luz verdadeira. A luz veio ao mundo e quem o segue não andará em trevas. Que Deus abençoe. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lúdico, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado.
Então, que o Senhor te abençoe que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria, seguindo a luz do Senhor.